Episódio de hoje: a estrutura do texto acadêmico. Seja bem-vindo ao nosso passeio pela estrutura do texto acadêmico. Toda vez que um professor pede um trabalho, é muito frequente você ver os alunos pensando: meu Deus, eu tenho que escrever um texto, eu vou ter que fazer rápido, porque eu não vou dar conta, então eu vou já começar a redigir. Cadê essa minha caneta? Mas o que eu estou escrevendo? Muitas vezes nos sentimos dentro de uma carroça sem cavalo. Está faltando alguma coisa para essa escrita. O que está faltando com os seus cavalos é a gente ter o que escrever. E a gente tem o que escrever a partir de leituras que nós fazemos de textos, de reflexões e de pesquisas. Aí nós teremos um material a ser escrito. Toda produção científica, ela tem uma característica de conservação e de criação. Nós conservamos o conhecimento que já existe e a partir dele nós criamos novo conhecimento. É como nós pegarmos a argila e transformarmos ela em um vaso. A argila é o conhecimento já produzido e a minha ação para transformá-lo em vaso é a minha criação de novo conhecimento. Por exemplo, Marx, quando ele fez a sua obra, a sua reflexão, ele não partiu do nada. Ele partiu de diversos autores que já pensaram a sua realidade. Ele partiu, por exemplo, de Locke, Rousseau, Adam Smith, Ricardo, Hegel, entre outros autores. Ele pegou todo o conhecimento que já existia e transformou esse conhecimento em uma sociologia que até hoje nós utilizamos e dizemos que é de grande grau criativo. Ela é criativa porque consegue conservar de uma forma nova. Os trabalhos acadêmicos, eles se dividem entre trabalhos que são mais próximos da conservação e trabalhos mais próximos da criação. Mais próximos da conservação, nós temos os resumos ou fichamentos, resenhas, sínteses, seminários. Mais próximos da criação, nós temos seminários, ensaios, trabalhos de disciplinas, artigos. E também temos os relatórios de pesquisa, que são os trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. Para compreendermos as características dos trabalhos acadêmicos, o que diferencia cada um, nós vamos fazer uma análise de qual é a fonte ou a origem daquele material, qual que é o objetivo daquele tipo de trabalho, o que ele conserva e o que ele cria. O primeiro que nós vamos olhar é o resumo e fichamento. A origem ou fonte é a leitura de textos. O objetivo do trabalho resumo ou fichamento é apresentar as ideias do autor. Ele conserva essas ideias, mas ele também é uma criação, porque ele reconstrói o texto. As resenhas, elas têm a sua origem na leitura de livros. E o seu grande objetivo é informar sobre o livro. Ele conserva a ideia do autor. E, ao mesmo tempo, ele é uma criação, porque o ato de apresentar, você apresenta do seu modo, dentro da sua compreensão. Você problematiza o texto. Então, essa apresentação e essa problematização é a sua criação. Mas ele ainda se remete sempre à ideia do autor. As sínteses, elas têm como sua origem a leitura de vários textos. Então, quando eu vou sistematizar algum tema, eu leio vários textos. E o meu grande objetivo da síntese é apresentar o resultado de uma discussão sobre um tema com os autores. A principal característica de conservar é as ideias dos autores. O que eu estou criando quando eu faço uma síntese? Eu aproximo os autores e eu organizo uma estrutura argumentativa, que é minha, para que eu possa dizer o que os autores pensam sobre aquele tema e como que eles podem ser articulados. Os seminários, eles têm como sua origem a leitura de textos.
Então eu leio diversos textos e o meu grande objetivo deles é estimular a discussão, é problematizar os textos, né, que nós escolhemos e os temas. Ele conserva as ideias dos autores. A grande originalidade do seminário é a forma como é problematizado o tema. O artigo, ele tem como origem ou fonte uma pesquisa. Pode ser tanto pesquisa documental, ou bibliográfica, ou pesquisa de campo, qualquer tipo de pesquisa, mas é uma pesquisa. Ele não é apenas a leitura de textos. Ele tem como um grande objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa à comunidade acadêmica. Então você pesquisou, você tem que comunicar à comunidade acadêmica essa pesquisa. Ele conserva ideias de vários autores, porque antes de começar a pesquisa eu tenho que ler outros autores para dialogar com eles. E o que eu crio? A análise dos dados da pesquisa e a defesa de uma tese. Os relatórios de pesquisa, que são os TCCs, trabalhos de conclusão de curso, dissertação e tese. Esses trabalhos, eles têm como sua origem uma pesquisa, da mesma forma que o artigo é a pesquisa. O objetivo é de você relatar a realização dessa pesquisa. E nesse objetivo de relatar, você apresenta os métodos e resultados. Diferente do artigo, que a ênfase é no resultado. Ao relatório de pesquisa, ele tem a ênfase tanto nos métodos de pesquisa que foram utilizados, como nos resultados. Você conserva vários autores. Qual é a sua criação? A análise dos dados da pesquisa, a defesa de uma tese. O livro também tem como origem uma pesquisa, resultados de uma pesquisa. Ele tem como grande objetivo de apresentar os resultados dessa pesquisa. E como o artigo, ele dá pouca ênfase na questão dos métodos. Ele dá a ênfase principal nos resultados, só que muito mais desenvolvido do que num artigo. Diferente do artigo também, ele tem um academicismo um pouco menor, que muitas vezes quando nós vamos transformar, por exemplo, uma tese em um livro, não é simplesmente você publicar, mas você tem que reestruturar o texto para que tenha um caráter menos academicista. Ele conserva as ideias de outros autores. E ele cria, como no relatório de pesquisa, a análise dos dados e a defesa de uma tese. Passemos agora para a hora da redação. Como todo texto, um texto acadêmico, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Em linhas gerais, a introdução ela apresenta o tema, ela apresenta o problema que está sendo discutido. No desenvolvimento é o local onde você apresenta os dados e argumenta em favor de alguma ideia. Na conclusão, nós apresentamos a tese que nós estamos defendendo, né, que é a ideia defendida. Em linhas gerais, são essas características que nós temos numa redação de um texto científico. Para cada tipo de texto, nós vamos ter algumas características que os diferenciam. Iniciemos apresentando as características do resumo ou fichamento. Nós temos na introdução do resumo ou fichamento o assunto que o texto que nós estamos resumindo trabalha, a questão que o autor apresenta e a sua tese. No desenvolvimento, nós vamos explicar os principais argumentos utilizados pelo autor e concluímos com uma avaliação pessoal sobre o texto ou sobre o tema. A resenha, ela tem na sua introdução um pequeno comentário sobre o autor, o assunto e a questão e a tese do livro,
No desenvolvimento, você apresenta os principais argumentos, os capítulos e momentos do texto. Diferente do resumo, você não vai fazer uma explanação muito longa, porque você está apresentando o texto. O resumo, ele é mais longo que a resenha nessa parte dos argumentos. E você conclui o texto apresentando a sua avaliação do conteúdo da obra e da sua contribuição, ou a contribuição do livro para a ciência. O relatório de pesquisa, o TCC, dissertação e tese, ele tem a seguinte característica. A introdução, ela vai apresentar o tema, por que esse tema é importante, o objetivo da pesquisa, a delimitação do seu objeto de pesquisa, as categorias que você utilizou na sua análise, procedimento metodológico e a apresentação das partes. Em número de páginas, nós vamos ter que a introdução ela vai ser em torno de 10% do trabalho. No desenvolvimento, nós teremos duas partes. Uma, que é a discussão com a literatura da área sobre a temática, o que já se trabalhou sobre aquilo. Você faz uma contextualização do objeto. Essas duas primeiras partes, você vai gastar mais ou menos 40% do texto. Aí, terminado isso, você ainda no desenvolvimento, você vai apresentar os dados da pesquisa, que vão ser em torno aí de 40% do texto. Você conclui o texto apresentando um pequeno resumo dos capítulos, você resgata os capítulos, apresenta a sua tese, diz aquilo que o seu trabalho não fez, então quais são os limites dele, que nenhum trabalho vai pesquisar tudo. Então ele tem limites. E você tem que saber quais os são e tem que apontar na sua conclusão. E termina com projeções para a pesquisa futura. Aí você vai ter mais ou menos uns 10% do texto. O artigo. O artigo, ele tem mais ou menos as mesmas características do relatório técnico. A grande diferença dele, a parte da apresentação do métodos é mais curta, a discussão com a literatura da área e a contextualização do objeto é menor, então você vai gastar aí mais ou menos uns 20% do texto, enquanto que na tese você gastou 40%, aqui você vai gastar menos. E vai gastar a maior parte do texto, em torno de 60%, apresentando os dados da pesquisa. Normalmente, um artigo, ele termina com as considerações finais, no qual você não faz um grande resumo do que falou antes, como você faz numa tese. Diretamente, você vai explicar a tese que você defendeu. Né? Todas aquelas análises que você fez te permitem chegar a que ponto. Essas características do artigo, de diminuir a discussão com a literatura e a contextualização, como também deixar a tese, a conclusão apenas como considerações finais, é por causa das dimensões do trabalho. Porque o mais importante é você apresentar os dados da pesquisa. Então, você tem que retirar algumas estruturas. Terminamos por aqui o nosso passeio pela estrutura do trabalho acadêmico. No próximo vídeo, nós vamos comentar um pouco sobre a redação científica. Até lá!